A USE Intermunicipal de Santos e Cubatão, em continuidade ao terceiro encontro em busca pela paz, apresenta a palestra de Antônio Carlos. Mestre amado Jesus, cabe a nós agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aqui estarmos, ouvir o Teu Evangelho e, através dele, fazermos as modificações necessárias para o nosso espírito. Então, que possamos juntos, na noite de hoje, fomentarmos energias de paz, harmonia, equilíbrio e, muitas vezes, medicamentosas para que possam alcançar todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, aqueles a quem o nosso pensamento se eleva, seja dentro dos nossos lares, os nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas cadeias, nos asilos, dentro dos hospitais, onde a dor e evolução, mestre, bate a porta, que essas energias também possam alcançar a todos esses nossos irmãos. Então, obrigado por tudo, ampara-nos hoje e sempre, e com a prece que nos deixastes há tanto tempo, abrimos os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz seja conosco. É uma aventura chegar até aqui, nesta época e nestas horas, porque nós saímos de casa bem cedo, preocupados com o trânsito, e o trânsito nos deixou um pouco mais preocupados, porque chegamos aqui quase em cima da hora. Mas tudo isso não iria nos desequilibrar, né? Porque nós viemos com um objetivo de falar de Jesus, né? E quem se coloca a essa condição, nada vai desequilibrar. E o que aconteceu comigo? Apesar de que teve umas horinhas lá que eu fui fechado por algumas motos, mas moto é normal, né? A gente até aceita, porque essa molecada não tem juízo mesmo. Mas vamos conversar um pouco sobre o Evangelho. Mas antes de que nós iniciemos a nossa fala, nós vamos pedir a esses bondosos espíritos que estão aqui conosco, os dirigentes espirituais desta casa, a equipe espiritual que nos acompanham, que eles possam retirar de nós, neste momento, porque a nossa intenção hoje é uma intenção sutil, suave, uma intenção saudável. Nós viemos aqui ouvir o Evangelho de Jesus. E como nós chegamos aqui cheios de prazer, de vontade de ouvir o Evangelho, nós começamos a gerar amor, gerar fraternidade, gerar energias boas. Então vamos pedir a esses nossos amigos espirituais que todas essas energias salutares que vieram conosco nesta nossa alegria de vir à casa espírita, elas possam ser retiradas de nós e serem também encaminhadas ao mais alto, para que os nossos maiores possam acumular todas essas energias aqui recebidas por eles, do nosso coração, e levar até a nossa capital federal. Não se assustem. Por que que eu estou pedindo isso? Porque nós estamos passando por momentos bastante desagradáveis. E todas as notícias que chegam até nós, chegam como bombas destruidoras do nosso psiquismo. São notícias super desagradáveis, violentas, tristes.
e nos atraem, porque nós fazemos uma sintonia nesta faixa, porque nós verificamos isso, e nós esquecemos-nos de nos ligar a Jesus. Então é por isso que nós estamos solicitando que esses amigos espirituais retirem de nós esta bondade que trazemos, para que possa ser levada até lá, para ser espairada em todo aquele universo político, para que os nossos dirigentes descubram Jesus, descubram o amor, a fraternidade, para que o equilíbrio volte, para que a paz volte em nosso meio, porque nós estamos muito assustados com tudo o que está acontecendo, mas confiamos em Deus e em Jesus. Então é por isso que nós estamos pedindo aos nossos amigos que retirem de nós tudo o que for necessário e o que nós podemos oferecer, para que eles possam levar lá como gotas de amor e de paz. E esta noite nós vamos falar de paz, mas uma paz um pouco diferente. Nós vamos falar sobre o capítulo 17º do Evangelho, Sede perfeitos, e o item 3 e 4, que fala do homem de bem. Então eu vou ler um trecho do Evangelho aqui, que nós retiramos, para podermos fazer alguns comentários e colocar-nos numa situação equilibrada, para que possamos entender o que somos, o que nós estamos fazendo aqui, e o que falta para nos completar, para sermos verdadeiramente trabalhadores da seara de Jesus. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se faz a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Agora nós vamos falar sobre os bons espíritas, trabalhadores da última hora. E eu tenho a certeza absoluta que os trabalhadores da última hora somos nós, os espíritas. Muitos ainda não desconfiam disso, não despertaram para esta condição, mas somos verdadeiramente os trabalhadores da última hora. Os bons espíritas, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. Falar do homem de bem é um pouquinho difícil. Por quê? Porque ainda nós não estamos categorizados nesta condição evangélica, fraterna e amorosa. E os espíritos falam homem de bem, ele quer dizer o ser humano encarnado na terra de bem. Porque espírito não tem sexo. Nós sabemos muito bem disso. Mas nós precisamos nos conscientizar de quê? Da nossa grande responsabilidade de ser espíritas, cristãos. Por quê? Porque os paradigmas da doutrina espírita nos trazem verdadeiramente aquilo que é ser espírita. E quais são os paradigmas? A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na reencarnação, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na justiça divina
e a crença no Evangelho de Jesus. São estes os paradigmas que a doutrina nos oferece para que possamos entender o que é ser espírita, o que é tentarmos ser uma pessoa do bem. Não vamos dizer de bem, mas do bem. Constituir em nós o bem como a bandeira principal de nossas vidas, para sermos reconhecidos verdadeiramente trabalhadores da última hora. Então é nesta condição que nós estamos aqui para conversar sobre isso, para dizermos a nós mesmos, refletirmos, se verdadeiramente nós conhecemos Jesus, se verdadeiramente nós vivemos Jesus. Então essa reflexão deveria ser feita a cada um de nós, a cada dia, a cada despertar. Vamos viver Jesus. E o que seria viver Jesus? Viver Jesus é nós nos pormos, nos colocarmos na condição daquele irmão nosso que sofre e chegar até nós pedindo socorro, qualquer que seja ele. E nos colocar no lugar dele para sabermos o que gostaríamos de receber. Isso é viver Jesus. Porque com toda essa tumultuação que nós encontramos lá fora, a violência acerbada, acentuada, e tudo aquilo que se passa ao nosso redor é temeroso. Porque nós percebemos quando as pessoas passam por nós nas ruas, principalmente os homens, quando as pessoas passam pelos homens nas ruas, isso que eu estou querendo dizer, elas passam meias temerosas, porque nós percebemos isto, e eu faço questão quando as pessoas passam por mim, e eu percebo na sua fisionomia, no seu mal-estar, que ela consegue visualizar em nós o homem mau. E aí, como nós destruímos este pensamento, essa figura que as criaturas colocam hoje nas pessoas que cruzam nos caminhos. Então nós procuramos de uma forma diversa, mais amorosa, pelas pessoas que, temerosas de passarem por nós, olham para o chão, nós falemos assim: bom dia, boa tarde, boa noite, mas oferecendo um cumprimento, mas um cumprimento que se seja feita a vontade dela de ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então isso seria a compreensão de viver Jesus, de conviver com o nosso Mestre, porque Ele nunca deixou de conviver conosco. Ele deixou assim o Evangelho. E certa feita Pedro falou: Mestre, quando tu partires, como nós conseguiremos as tuas palavras, os teus ensinamentos? E Jesus falou a Pedro o seguinte: Pedro, tudo aquilo que eu prego está no Evangelho. Então, se eu um dia faltar, e tu quiseres ter uma palavra de conforto, de alívio, procura o Evangelho. Porque no meu Evangelho está tudo aquilo que o homem de bem precisa, para que o homem de bem tenha condições de amar ao próximo como ele nos amou. Esta é a situação, esta é a condição. Porque sermos bons espíritas, figurativamente falando, é muito fácil. Vocês podem até me configurar como um bom espírita, porque eu estou aqui falando do Evangelho, porque eu me dedico a estudar para poder falar, mas eu tenho meus grandes defeitos, eu tenho as minhas grandes deformidades morais que eu ainda trago nesta vida. Luto realmente com todas as forças contra elas, procurando esquecê-las ou aliviá-las do meu caminho,
lendo o Evangelho de Jesus. Às vezes nós nos configuramos entristecidos pelas notícias que recebemos, pela falta de amparo que temos, pelos pensamentos aos quais as pessoas, pelos nossos exemplos negativos, comentam. E assim é o que nós estamos fazendo hoje. E nós estamos percebendo porque, figuramente, nós conversamos todas as teorias existentes no nosso meio. Eu converso de tudo com os meus amigos. E às vezes nós percebemos que a sintonia que eles nos trazem é uma sintonia tão triste, tão infeliz, mas pela conversa, pela expressão e sentimento que ele nos passa, nós fazemos uma sintonia também. E começamos a nos entristecer, a nos aborrecer. Por quê? Porque nós ouvimos e esquecemos do que nós aprendemos. Eu vinha de uma feira, ou melhor, eu ia para uma feira, essas feiras que vendem tomate, cebola, batata, e eu adoro fazer isso, eu adoro ir para a feira, escolher, ver o que a gente pode comer, o que não pode, etc. Mas quando nós estávamos chegando, um amigo nosso, que me segue nas redes sociais, ele me parou, Toninho. Eu falei, o que houve? Eu estou tão aborrecido. Eu falei, o que foi? O que houve? O que aconteceu? Aí ele falou para mim, acabei de discutir com um amigo meu, porque a minha ideologia é diferente da dele, e eu acho que a dele é a errada e a minha está certa. E eu queria provar para ele que era. E o cara estava branco, os lábios pálidos, porque ele queria que o amigo dele cedesse a ideia dele e aceitasse-a e esquecesse a que ele tinha. Um desrespeito muito grande. E aí eu deixei ele desabafar comigo. Ele me passou uma energia tão negativa, de raiva, de ódio, porque não contemporava junto com aquilo que ele pensava e continua pensando, com o pensamento daquele amigo. Mas ele captou uma energia tão negativa daquele amigo, que eu falei para ele assim, rapaz, calma, respira. Todos nós temos que respeitar as ideias dos nossos irmãos, mesmo que nós não a aceitemos. Porque é dele a ideia, ele acha certo aquilo, como nós também achamos que a nossa é certa, mas de repente a nossa é errada e a dele é certa, ou vice-versa, e tu agindo desta forma, tu vai ficar doente, porque tu tem a minha idade, nós somos amigos de infância, e o nosso coração já está um pouco cambaleante. E aí ele olhou para baixo, começamos a conversar. Eu falei, escuta, tudo aquilo que tu me acompanha na internet, as palestras, isso aí não vale nada. Ele falou, Toninho, você tem razão, mas eu não consigo me conformar. Eu falei, se conforma porque tudo se faz necessário. Tudo o que nós estamos passando no nosso planeta, no nosso país, na nossa cidade, na nossa família, tudo é necessário. Tudo se faz necessário para que nós mostremos o quê para nós mesmos? Que somos equilibrados, que temos a condição de pensar, que temos a condição de agir, de aceitar, porque nós vamos desencarnar. Logo, logo nós estamos desencarnando. E aí que nós verificaremos as verdades, exatamente como elas são. Não como nós queríamos que elas fossem. Então é isso. Quando nós começamos a conhecer Jesus, a entender as lições evangélicas, nós começamos a entender desta forma, com equilíbrio pautado,
com razão, porque a doutrina espírita é uma doutrina de razão. Ela nos faz raciocinar, ela nos faz ter equilíbrio. Nós é que não queremos ter. É interessante isso. E eu falei para ele também isso. Nós não queremos ter equilíbrio. Por quê? Porque realmente o que impera ainda em nós, de várias e várias encarnações, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. E se esses sentimentos fazem parte de nós ainda, com uma tendência bastante efetiva, nós não conseguiremos ser os verdadeiros espíritas que nós gostaríamos de ser. Quando nós deixarmos a nossa vaidade e o nosso orgulho de lado e começarmos a entender os nossos próximos, principalmente os próximos mais próximos, nós aí começaremos sim a seguir as lições evangélicas. Eu corto o cabelo já há muitos anos com antigamente a gente chamava de barbeiro, hoje é cabeleireiro. Se chamar de barbeiro o cara, ele vai ficar enciumado e revoltado. Então, com um cabeleireiro, e ele é do norte, do nordeste, um rapaz muito bom, conversador e tudo, e ele falou que brigou com a família dele por causa da situação atual. E eu falei, ele brigou com a família, ele tinha uma opinião sobre a situação atual, e essa opinião ele colocava para fora para todo mundo ouvir o que ele pensava, e a barbearia com mais 6 cabeleireiros, nós sentimos que eram contra ele. E eu falei, rapaz, muda essa tua ideia, procura acentuar os teus pensamentos e trazê-los somente para ti. Porque o que nós estamos percebendo, ele sabe que eu sou espírita. O que nós estamos percebendo é que você está recebendo uma carga negativa muito grande. Ele falou, às vezes eu me sinto até mal. Eu falei, tá vendo? Para que você fica esboçando aquilo que tu pensas em altos brados? Guarda para ti. Espera para ver o que vai acontecer. E eu falo isso sempre, quando eu vou lá, como você está. E neste dia, o qual ele já estava destemperado, eu falei para ele, vou te dar uma sugestão como espírita. Antes de você entrar na sua barbearia, você reza o Pai Nosso, porque ele é católico. Reza o Pai Nosso e pede a Deus uma proteção para que tu possas ter um dia tranquilo. Começa a fazer isso para você ver que essa sintonia ela vai diminuir bastante. E evita de comentários que não valem a pena comentar. E ele começou a executar essa nossa sugestão. E na última vez que eu fui lá, ele falou, poxa, Toninho, eu segui exatamente como você falou para mim, e o negócio mudou mesmo. Agora eu já estou me sentindo um pouco mais em paz. Eu falei, tá vendo? Porque às vezes nós nos equivocamos e fazemos inimizades, inimigos, pelos nossos equívocos. E nós não podemos nos equivocar. Porque, na realidade, nós temos o nosso pensamento, mas nós temos que estudá-lo. Nós temos que verificar o que nós pensamos, se é certo. E como nós saberemos se está certo ou errado a nossa execução daquilo que estamos pensando? Na procura do Evangelho, na procura de Jesus. Porque quando nós estamos com Jesus, pensando em Jesus, trabalhando para Jesus, tudo se facilita, tudo se comemora com alegria, com paz. E nesta paz a qual nós estamos querendo tanto,
Nós precisamos construí-la primeiramente dentro de nós. A paz que nós desejamos é a construção primeira nossa. Porque se nós formos cobrar paz de qualquer pessoa que está desequilibrada, nós precisamos entender e saber se a paz está conosco. Por isso que os amigos espirituais falam, sempre que tu encontrares com quem quer que seja, ou entrares em qualquer casa, qualquer que seja ela, tu digas assim, que a paz seja contigo, ou que a paz esteja nesta casa. Porque paz é Jesus. Paz é Jesus. Porque tudo o que aconteceu, que nós temos conhecimento com Ele, Ele lidou tudo, toda a violência que foi colocada naquele homem de bem, foi vilipendiado, foi maltratado, e Ele trouxe tudo aquilo em paz. Por isso que Ele falou, eu tenho a paz, eu vos dou a minha paz. E nós estávamos assistindo um vídeo na internet há poucos dias, um palestrante, e ele disse sobre a nossa idolatria. Porque às vezes nós conhecemos pessoas que nós idolatramos. Pessoas iguais a nós, vividas no nosso tempo, e nós idolatramos. E nos esquecemos realmente de idolatrar Jesus, de entender Jesus. E esta é uma condição pela qual nós deveríamos pensar sempre. Porque quando nós falamos em viver Jesus, é vivenciá-lo em nós. É ter dele a condição de servir se fosse ele, que nós estamos muito longe ainda de tudo isso. Mas nós podemos começar a treinar, a vivenciar Jesus e a aplicar tudo aquilo que Jesus aplicou em cada um de nós e continua aplicando. Porque nós estamos no início da nossa encarnação do equilíbrio. Porque nós estamos já começando a entender, nós estamos já começando a nos emancipar com a nossa ignorância cristã. O que significa emancipar? É sair de uma situação, é promover-se. E nós, com o conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos oferece, nós podemos nos emancipar um pouco mais rápido do que aqueles que não conhecem os paradigmas espíritas. Porque quando nós entendemos que a alma é imortal, que nós não morremos, quem perece é o corpo, é tão bom ouvir isso, é tão bom sentir isso, é tão bom acreditar nisso. Por quê? Porque quantas lágrimas nós já deixamos rolar em nossas faces quando um dos nossos entes queridos partiram, deixaram o corpo. Quantas lágrimas? Mãe, pai, filhos, parentes, amigos, queridos. E nós choramos tanto, de saudade, como se fosse uma perda. Mas eles somente deixaram o corpo, porque eles continuam lá. Então é tão importante, é tão delicioso sentir isso, porque nós também deixaremos o corpo. E quem irá nos receber? São eles. São os nossos parentes queridos, os nossos afetos, aproximados bastante. Eles que irão nos receber. Então, a doutrina nos oferece essa oportunidade de entendermos da imortalidade da alma.
A doutrina nos oferece o entendimento da justiça divina. Pela justiça de Deus, que é justo, é perfeito, é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, na terra, no nosso meio de vivência, não existe injustiçado. Existe sim justiça, mas não existe um injustiçado a não ser Jesus no nosso entendimento. Porque tudo que se faz a nós, tudo que acontece conosco, é a justiça sendo feita. Isso eu falo por quê? Porque nós já estudamos também na relação da reencarnação, do processo reencarnatório. O que significa o processo reencarnatório? Nós iremos viver em outro corpo e continuaremos vivendo em vários outros. E nessas vivências passadas, nós trazemos uma bagagem infeliz muito grande. Mas como é que nós podemos imaginar qual é essa bagagem? Pelas nossas tendências inferiores, as quais se apresentam muito forte ainda em cada um de nós. Alguns poucos, outros muitos. Mas as tendências continuam. Por quê? Porque tem muitas tendências a que nós adoramos tê-las ainda. E elas parecem que passaram super bonder no nosso espírito, que elas não querem se separar de nós. Nós falamos aqui em orgulho e vaidade. A minha esposa mesmo chegou hoje para trocar a pulseira do relógio. Ela foi no rapaz que troca, lá no hospital, e aí ele tirou um pedaço da pulseira e tal. Aí ele perguntou: a senhora quer que guarde o pedaço? Ela falou: não, isso não precisa, mas a senhora pode engordar. Pronto. Ela falou: o senhor está mexendo comigo, né? Falou: senhora, desculpe, mas de repente, né, quem sabe, a senhora pode ter um inchaço no braço, uma batida, aquela coisa. E ela já ficou com o seu orgulho ferido. É espírita praticante. E ela me contou isso, aí eu já aproveitei, né? Aí daqui a pouco ela começa a falar assim: bom, já vem tu com as tuas palestras. Porque eu falo mesmo, a realidade. Eu gosto que falem para mim também. Então vejam como nós trazemos bagagens inferiores que ainda nós gostamos de tê-las. A vaidade. Se alguém fala alguma coisa que interfere no nosso orgulho, pronto, perdemos o amigo. E amigo é para falar a verdade. Eu adoro quando os meus amigos falam assim: Toninho, você percebeu aquilo que você falou na palestra passada, na palestra que eu vi, etc. e tal? Eu falei: o que eu falei? Aí ele falou: você falou isso. Eu falei: é mesmo, rapaz, me enganei. Muito obrigado. Porque não repetirei mais. Mas tem muita gente que, se falar alguma coisa do erro que ele está cometendo, pronto, perdeu o amigo. Então, vejam a dificuldade que nós temos de sermos bons espíritas, de sermos aproximadamente homens de bem, criaturas do bem. Isso tudo interfere em nós. Isso tudo interfere no nosso processo evolutivo. E é aquela coisa de, sei lá, a doutrina nos ensina tanto, mas nós aprendemos com tanta dificuldade, com tanta amorosidade. Eu digo isso por mim, porque eu vivo nos livros. Eu tenho um livro lá que está se despedaçando, que eu adoro aquele livro. É Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Eu leio aquele livro, eu releio aquele livro para ver detalhes, porque ali traz exatamente tudo o que está acontecendo no nosso país. Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho.
Esse livro é maravilhoso. E tem uma chamada no prefácio de Emmanuel que fala sobre os nossos dirigentes, em 1947. E é a atualidade. Se vocês tiverem curiosidade de ler, leiam para vocês verem a análise que eles falam. E às vezes a gente fala de injustiça, do que está acontecendo de injustiça no nosso país. E essa injustiça não é injustiça de Deus, porque Deus, ele é justo. Deus, ele tem uma perfeição de nos ajustar. E nós, eu estou vendo o horário aqui, porque de repente eu estou sem relógio, e nós nesse livro temos a história de Tiradentes. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele desencarnou de uma forma tão estúpida, na minha opinião, tão traumatizante, tão violenta, que ele foi enforcado, depois foi totalmente cortado para que pudessem botar os seus pedaços em toda a Ouro Preto, para que todo mundo visse que aqueles que eram contra o governo da época, os poderes da época, aconteceria aquilo. E muitos deles, dos inconfidentes, alguns foram deportados, outros foram esquartejados, e teve um só que traiu, Joaquim Silvério dos Reis. E nós sabemos que o processo reencarnatório, ele é a ferramenta exata do cumprimento das leis de Deus. Processo reencarnatório. Então vamos falar de Tiradentes. Por que Tiradentes sofreu tudo aquilo que nós conhecemos da história? Simplesmente quando Ismael recebeu aquele espírito vencedor, falou a ele assim: ó Tiradentes, ó meu irmão, cumpriste aquilo que tu mesmo determinastes, resgataste tudo aquilo que fizeste no processo inquisitivo. Ele foi um inquisitor. Vocês sabem o que o inquisitor fazia no século XVII, no século XVIII? Todos aqueles que eram contra a igreja e também apresentavam um fator mediúnico acentuado, iam para a fogueira. E os padres, como Tiradentes foi, mandava-os para a fogueira, para serem queimados vivos, para que o capeta saísse daquele corpo. E ele retornou para cumprir esta dívida que ele teve com aquele povo daquela época. E resgatou tudo. E também o traidor, Joaquim Silvério dos Reis, que traiu a Inconfidência Mineira. Ele desencarnou também. Foi um dos que não foram prejudicados pela delação que ele fez na época. Não foi prejudicado naquela. Mas ele se comprometeu a retornar para reaver o mal que ele fez. Porque se naquela época a Inconfidência Mineira chegasse ao ponto que ela deveria chegar, nós estaríamos livres da petulância dos nossos irmãos portugueses que acharcaram o Brasil de tudo quanto foi jeito. Mas Silvério dos Reis traiu. E ele voltou novamente no corpo. Voltou. E voltou como Tancredo Neves. E vejam só o que aconteceu com esse nosso irmão, que tinha a ideologia de trazer um Brasil melhor, naquela época que ele foi eleito presidente. Ele tinha a finalidade pura para melhorar o nosso país, mas resgatou com tudo aquilo que ele sofreu. Isso está nesse livro também. Então vejam,
O processo reencarnatório é da lei divina, é da justiça divina, que nos faz pensar naquilo que cometemos e faz elaborar em nós mesmos o cumprimento daquilo que temos que passar para resgatar. É complicado, né, gente? É complicado. Mas nós não sabemos o que fizemos. Nós estamos nesta vida hoje, não sabemos o que fizemos. Não sabemos o motivo pelo qual nós sofremos. Não sabemos o motivo pelo qual as patologias se apresentam a nós. E nós vemos no hospital. Eu trabalho na Santa Casa há 25 anos. Sou voluntário lá neste tempo todo. E nós verificamos, vivenciamos muitas situações esquisitas até, de crianças que sofrem, de adultos que eles falam tão mal de Deus, porque Deus não é bom, porque ofereceu a eles a doença, a neoplasia, aqueles problemas sérios de pulmão que o fumante traz. Então lá nós verificamos o processo reencarnatório de dívidas assumidas e provações constatadas. Por quê? Porque muitos daqueles que estão lá nos seus leitos de dor não entenderam a situação pela qual eles entendem, ou melhor, a situação pela qual eles passam, mas nós entendemos e desencarnam completamente desfavoráveis, desfavorecidos da fé. E muitos deles nós temos a condição de conversar, sem dúvida nenhuma, de exercer a nossa condição de espíritas, de tentar explicar que Deus é bom, que Deus é Pai, Ele não maltrata ninguém, Ele não pune ninguém. Quem nos pune é a nossa própria consciência. Então, tudo isso que nós estamos falando é uma questão de entendimento, de aceitação. Porque se nós precisamos ter paz, se nós estamos sufocados neste ambiente tenebroso, nós precisamos nos afastar do ambiente. Nós precisamos plantar em nós a tranquilidade, a confiança em Deus, a confiança em Jesus. E quando estivermos aflitos, desgovernados, procuremos o nosso Evangelho, porque ali traz as nossas respostas. No Evangelho de Jesus nos traz a verdadeira paz. Se nós pudéssemos lê-lo todos os dias, nós o leríamos, porque configura-se neste livro maravilhoso, o terceiro livro da codificação kardeciana, mas é o livro para mim primordial e o principal, porque é o livro do amor. É o livro que nos traz a sensação tranquila de paz. Quando ele fala no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que sofrem, bem-aventurados os misericordiosos, felizes aqueles que têm misericórdia para os irmãos que sofrem presentes na sua vida. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados todos que temem a condição da dor e do sofrimento. Então, é isso que precisamos ter para que a paz venha conosco. Quando alguém vier comentar alguma situação esdrúxula, violenta, que passa nas mídias conosco, puxa, você viu aquilo outro, etc. Você viu fulano de tal que prejudicou ciclano e agora está acontecendo isso. Evitem fazer esta sintonia,
procurem desviar a conversa, procurem falar de outras coisas. Eu estou falando isso para mim também, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Eu também faço, às vezes, sintonias deste porte. E os Espíritos estão aqui nos inspirando para que falemos para nós mesmos. Porque eu não estou contente com a atual situação, não estou, com sinceridade eu vos falo, mas eu preciso ter paz. Então eu preciso me contentar de que isso que está acontecendo se faz necessário, porque senão nós não estaríamos vivenciando toda esta situação. Somos copartícipes de tudo isso. Agora não, sem dúvida nenhuma, porque já estamos entendendo aquilo que é certo e o que é errado. Mas no passado fizemos. E como fizemos? Graças a Deus, que é o nosso Pai misericordioso, nós não nos lembramos de nada, porque quando retornamos ao corpo, passa uma borracha no nosso passado, só fica acumulada no nosso CD, quem sabe. Então é isso que precisamos tornar em nós, a paz, a tranquilidade. E quando tivermos desequilibrados, vamos pensar em Jesus, vamos nos afinizar com Ele, vamos lembrar dEle, porque Ele nos trará sempre a paz, porque Ele é a realidade em pessoa, ou melhor, em espíritos. No livro Fonte Viva, traz uma mensagem de Emmanuel, que fala sobre tudo isso que nós conversamos hoje, esta noite. E é uma mensagem que nos traz tranquilidade, que nos faz entender quanto é importante a paz em cada um de nós. Viver em paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assuma contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação, de fazer a sintonia com aquilo que os nossos amigos trazem a nós, a revolta, a ira, o ódio. Vamos sair fora disso, não vale a pena. Junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Verifica aquele que vem conversar contigo, desabafar como meu amigo da feira. Espera ele falar, deixa ele falar e começa a sintonizar Jesus, que ele vai sentir esta sintonia e vai acalmar o coração. Todos os que surgem aflitos e desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade e da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Aqueles que não entendem e não compreendem a luz da verdade, qual é? É o Evangelho de Jesus. Se tornam irritadiços, rancorosos, odiosos, porque não conhecem verdadeiramente Jesus como nós ainda já conhecemos, o Evangelho desse Mestre maravilhoso que também nos trouxe todos os ensinamentos que nós precisamos ter para que a nossa vida seja calma. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Tem muitas pessoas que vêm conversar conosco em choro, desesperadas, desarvoradas. E aí nós nos lembramos
quando os seguidores de Jesus iam procurá-lo para desabafar, para que ele pudessem curá-los das enfermidades do corpo e da alma. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Quando a criatura vem conversar conosco e nós temos uma palavra amiga de conforto, de esperança, nós estamos nos confortando também. Por quê? Porque percebemos que aquela pessoa que está nos ouvindo, ela está se acalmando. E isso faz muito bem a nós, porque isso é caridade. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Não critiquemos ninguém. Deixa a pessoa falar. Depois converse com ela naquilo que nós já conhecemos, que traz a segurança, o equilíbrio. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgurará sempre. O sol, este astro que nos traz a energia, que nos traz o calor e que brilha para todos, indistintamente. O bom, o mal, mas ele brilha e penetra os seus raios profundamente em cada um de nós. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Viver em paz conosco é necessário. E o livro fala, Emmanuel fala a nós, que é um dever nosso. E não é qualquer um que pode ter este conhecimento profundo que a doutrina nos oferece para que possamos viver em paz. Vamos iniciar a nossa pacificação interna. Vamos deixar que a paz penetre no nosso ser. E essa paz é Jesus. Essa paz é Jesus. Ele nos trará, sem dúvida nenhuma, o fortalecimento para que os nossos passos possam chegar além dos nossos pensamentos e nos levar sempre a lugares maravilhosos, porque Jesus quer o nosso bem. Jesus nos ama profundamente, a cada um de nós, qualquer que seja o indivíduo, qualquer que seja a condição, qualquer que seja a personalidade, qualquer que seja a condição moral. Ele ama a todos nós e quer-nos vencedores. Por isso que Ele está sempre conosco. E este Jesus maravilhoso que conhecemos na doutrina dos Espíritos, que Ele possa nos abençoar esta noite, trazendo a cada um de nós, neste momento, eflúvios de paz, para que possamos sair desta casa, aonde os Espíritos trabalham, incessantemente, cheios de vontade de servir ao Senhor nosso Deus, de servir a Jesus, o nosso Mestre, e de servir principalmente a todos aqueles irmãos nossos que cruzarem conosco nos nossos caminhos. Que Deus nos abençoe.